Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E tem uma pessoa que comentou na verdade comentou não, mandou uma mensagem no Instagram do Mormon Uma Ova. Se você não segue lá, segue o Mormon Uma Ova. Eu não posto muito, mas quando eu posto, vocês conseguem saber algumas coisas ali, né, sobre mim. E alguém comentou assim: tá na hora de você mudar o seu bordão. Porque é isso, justamente o que eu faço. Seja bem-vindo a esse podcast. Eu não sei, é a primeira vez que alguém me falou isso. Então eu até decidi vir perguntar para vocês. Porque na verdade, os ouvidos que devem ser agradados são os de vocês que estão aí ouvindo, né? Então, se vocês acham que já está chato, sejam bem-vindos a este podcast que virou o bordão do início aqui de cada episódio, pode falar para não gosto não, ou continua, tá legal. O que você acha do Sejam Bem-vindos a esse podcast? Então, fica aí uma pergunta que eu gostaria que vocês falassem de alguma forma, ou comentassem. Porque se não estiver agradando, poxa, então vamos tentar alterar, né? Mas se tá legal, vamos continuar também. Mas aí isso aí é só um assunto. Comente no YouTube. Se você tá no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify e gosta ou não gosta desse bordão de Sejam Bem-vindos a esse podcast no início, vá até o YouTube para comentar. E se você já está no YouTube, fala assim: não, tá legal, isso aí continua, ou não, muda sim. Tá? Então fico à vontade aí para ouvir o que vocês têm a dizer sobre isso, né? Melhor para ler o que vocês vão comentar sobre isso. E como é a primeira vez que comentaram sobre isso, falei, poxa, por que não perguntar para quem mais ouve isso, né? Que são vocês aí, né? E é isso. Eu ouvi... Só um pensamento agora, né? Eu ouvi um pensador, como eu queria lembrar o nome dele agora, mas não lembro. Um pensador que ele... Sabe aquela história assim, em time que se está ganhando, como é que é? Em time que está ganhando não se mexe, acho que é isso. E aí eu ouvi um pensador que eu estava ouvindo, ele falou diferente, falando que isso aí é errado. Falou que time que está ganhando mexe sim. Se mexe sim, porque é o time que deve sempre estar criando por ser o melhor. Aí eu fiquei pensando a respeito disso. Caramba, então quer dizer o quê? Que quando a gente está indo bem em alguma coisa, numa meta, algo que nós estamos planejando ou executando para nós mesmos, nós podemos mesmo assim alterar, porque é dessa energia que vem coisas novas e às vezes melhores. Por que eu estou dando essa ideia para você? Na verdade não tem nada a ver com a igreja agora, né? Corporação Mormon. Mas se você tem algo que você está planejando, ou algo que você está fazendo que está dando certo, ouse mais, porque tem sempre algo a mais que pode chegar de melhor ainda. Porque a gente nós costumamos nos sabotar. Isso aí é normal, a gente se sabota e é algo que a gente tem que estar lutando conosco sempre, com a gente mesmo, a não nos sabotarmos, porque a gente faz isso. Tá legal, mas não sei se dá. Não sei. Às vezes a gente está fazendo as coisas e estão dando certo, continue. Ou altere, tá vendo? É isso que esse pensador quis dizer. Está dando certo, altere, arrisque as mudanças para melhorar. Aí você não fica estagnado só no melhor que está agora, né? Pode ser um novo melhor, bem mais alto do que este. Na verdade é só um pensamento, nem sei se eu consegui passar a mensagem que eu gostaria a respeito desse pensamento que eu ouvi, né, de alguém. Mas é isso, então o time que está ganhando se mexe sim, porque se ele já está ganhando, ele tem competência para se alterar e melhorar a cada vez mais. É muito legal falar sobre isso. Uma coisa interessante também, agora mudando de assunto, agora vamos entrar um pouquinho na Corporação Mormon, mas eu só queria deixar esse pensamento com vocês, tá? Tem uma pessoa que falou para mim a respeito das alterações que a Corporação Mormon está fazendo. A gente já falou sobre isso aqui muito, muito. Que ela alterou o logotipo, ela está alterando um monte de coisa. Agora parece que tem
como é que é? O logo da igreja, que é aquele Jesus Cristo que ficou mais com a cara da igreja católica, sabe? Aquela arte da igreja, parece que agora eles estão usando o vermelho. Não sei se é por causa do Natal ou não, mas eu vi em alguns canais oficiais da igreja que está em tom de vermelho e em branco. Alguns estão falando que é por causa do Natal. Será que é por causa do Papai Noel? É vermelho e branco? Não sei. A Corporação Mormon, ela tende a fazer isso. Ela vai se adaptar de qualquer forma para estar sempre inserida naquele grande, famoso mercado das igrejas que a gente tem falado aqui. Ela vai fazer isso mesmo, é alteração. E não tem jeito, tá? E então, quando as pessoas falam para mim, fala das mudanças que a Corporação Mormon tem feito, é isso aí. A maioria tem gente falando que as perspectivas que pode ser que a igreja vai se alterar cada vez mais, vai chegar a um ponto, por exemplo, de o livro de Mormon mudar até seu nome. Tem gente falando que o livro de Mormon não vai mais ser a pedra angular da igreja em algum momento, porque ela sabe isso aí perde muito, porque a história do livro de Mormon já está muito manjada já. Você pode pesquisar na internet, aparece a veracidade disso, ou as verdadeiras histórias, que na verdade é uma falcatrua só, é plágio, tá? Um monte de coisa, né? E tanto é que teve uma autoridade, agora me fugiu o nome, não sei se foi o Oaks, quem que falou, alguém que falou, não vou lembrar, tá? Acho que eu vou errar, então não vou chutar, chutei o Oaks aqui, mas nem sei se é ele, que falou que na verdade o livro de Mormon é mais espiritual do que um livro histórico, alguma coisa assim. Então a igreja já está caindo na real que na verdade não é pedra angular de coisíssima nenhuma o livro de Mormon. E tem que entender isso. Estava assistindo a live da Vânia de aniversário, eu estava fazendo, e ela falou sobre o livro de Mormon. Na verdade é tudo que a gente sempre fala aqui. O Joseph Smith tentou vender os direitos do livro de Mormon, aquela coisa toda. Se realmente fosse um livro sagrado, eu fico imaginando, as pessoas falam essa parte específica que Joseph Smith tentou vender os direitos do livro de Mormon. Será que só esse fato já não põe uma dúvida na sua cabeça? É lógico, quando a gente é soldadinho, a gente quer passar longe disso. Mas para pensar, o livro sagrado entregue por um anjo, escondeu as placas e foi lá e traduziu, enfiando a cara no chapéu e foi aparecendo as letrinhas e foi editando, olha só. Aí ele termina e vai vender o direito do livro de Mormon. Para quê? O que ele queria? Um dinheirinho, na verdade, para vender o livro como um livro de contos. Por isso que eu falo aqui sempre que se Joseph Smith tivesse conseguido vender os direitos do livro de Mormon, hoje seria um livro velho, empoeirado, de contos em uma biblioteca velha por aí, pelo mundo. Mas não, ninguém levanta uma dúvida sobre isso. Pô, não é relevante um fato desse? O livro mais sagrado da Terra, que veio por placas, tentou vender. E se der certo a venda? É que ninguém quis comprar, porque já era meio um plágio mesmo. Então não viu isso aí, né? A gente já falou sobre isso aqui. Podemos tocar um dia no assunto novamente. E aí? Tem coisas que a gente tem que parar às vezes para, tem dúvida, né? É que também eu não posso cobrar isso, porque quando eu fiquei 40 anos na igreja, na verdade, quando as dúvidas apareciam, eu guardava ali a pulguinha atrás da orelha e deixava ali. Ela ficava com uma pulguinha atrás da orelha, sem eu dar atenção. Até que deu um estalo uma vez, agora eu vou embora, vou pular o murinho. Mas tem gente que nunca vai fazer isso. Então, se você é um membro da igreja e está aqui, eu não quero te tirar da igreja se está tudo bem. Mas eu só posso te falar uma coisa. Tem coisa para colocar dúvida aí. Eu não dava atenção agora, mas tem alguém te falando aqui. Parou para pensar nisso? O livro é tão... O ruim é que a passada de pano é essa. E ele não conseguiu vender mesmo porque era um livro sagrado. Por isso que esse negócio não deu certo. Para com isso. Até os historiadores que deixaram registros a respeito dessa história, personagens que participaram dessa história, da venda dos direitos do livro de Mormon, já falaram. É porque não compraram porque acharam um livro, assim, entre aspas, acharam um livro chato. Quero os direitos, vou comprar esse livro pra quê? Quando eles tentaram oferecer. Parece que o Joseph Smith mandou alguém lá, dois, né? Eu esqueci o nome dos dois que ele ordenou que pegasse para vender. E foram até a procurar a venda do livro de Mormon, não conseguiram. Aí ele voltou, não, vai de novo, e não conseguiram. Ninguém quis comprar um livro chato. O Tom, meu grande amigo Tom do canal Minha História do Mormonismo, ele fala, é um livro chato, um porre ler aquele livro.
Aí guerra, matança, nossa, Deus, não, na verdade. E um baita de um plágio mesmo, tá? A visão dos hebreus, aí a gente falou sobre isso, vamos tocar no assunto novamente. Esse é um assunto que a gente tem que voltar sempre, porque tem que estar reciclando esse assunto do livro de Mórmon, da tentativa de venda, do plágio e tal. Isso a gente sempre tem que estar reciclando, porque entrando pessoas novas aqui no podcast, a gente tem que estar falando sobre isso. Mas eu queria falar isso para vocês, né? Um pensamento a respeito disso. E tem coisa ali que só por si só já seria o motivo para levantar uma dúvida. Só que às vezes a gente está lá dentro fechado e a gente não dá essa atenção. Não é verdade? Pô, é um baita do motivo. A gente, por exemplo, várias versões da primeira visão. Caramba, várias versões da primeira visão. Por que tanto? Porque ele estava tentando achar uma mais bonitinha que ficou do jeito que a gente conhece aí hoje. Então fica aí o pensamento e algumas coisas que a gente conversou aqui. Espero que tenha ajudado, um podcast mais curtinho, mas significativo em alguns pontos, sim. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.